eu sou funcionária da Justiça Eleitoral há 36 anos agora. Eu trabalhava na auditoria de pessoal. Era um setor no TRE de São Paulo, num andar único, auditoria de pessoal, auditoria de material e auditoria de contas. Tudo no mesmo andar. Meu trabalho era conferir a documentação médica de convênios que os servidores apresentavam para serem reembolsados. Minha cadeirinha e minha mesa de trabalho ficavam muito próximas do setor de análise de contas. E seu Erivaldo, há 30 anos atrás, lá, sei lá, pelos idos de 96, por aí, ele ia semanalmente lá e ele levava a listinha de perguntas para que aqueles servidores da análise de contas tirassem as dúvidas deles. Essas dúvidas que vocês têm hoje. Todas essas dúvidas que vocês têm hoje. E ele chegava com toda a sua educação, com todo o seu respeito e pedia explicações. E cada vez um colega ali atendia. E eu ficava ali naquela mesa do lado e ouvindo aquelas explicações que davam para ele. E ele chegava com uma perguntinha e ia me explicando. Sempre que terminava uma explicação, ele falava assim: então, recapitulando. E a pessoa, você lembra disso? E a pessoa, você quer ver a cadeirinha? Não. E os colegas de trabalho que tinham acabado de fazer as explicações para ele, depois que ele falava recapitulando, explicavam para ele do mesmo jeito que tinham explicado inicialmente. Aquilo foi se repetindo. Na outra semana ele voltava com as suas perguntas e as pessoas terminavam recapitulando. A pessoa explicava, aí vinha outro servidor e eu ali, conferindo aqueles documentos de convênio médico, eu pensava assim, porque aí você começa a aprender de ouvir o outro falando. Aí eu falava assim, eu explicaria para ele agora, dessa forma isso. E aí na minha mente eu ficava ali respondendo a ele. O tempo foi passando e houve uma força-tarefa de servidores para irem ajudar esse setor de contas. E eu comecei a responder dúvidas. Quando eles viram que eu respondia direitinho, eles falaram se eu não queria ficar lá no atendimento de candidato, porque nenhum servidor da Justiça Eleitoral, ou pelo menos a grande maioria, não gosta desse atendimento, porque às vezes o nosso cliente, pode utilizar aquilo que a gente diz de outra forma e acaba informando que foi a informação que teve. Então todo mundo se resguarda muito. Mas eu nunca tive essa preocupação. E essa palavra, recapitulando, que fez com que eu aprendesse, porque eu tinha vontade que ele aprendesse, foi o que fez com que eu me tornasse a professora de vocês. Que lindo! Este homem, este profissional, com a sua persistência, que qualquer um desistiria. Inclusive, a gente fazia até um bolão. Agora ele não vem mais. Mas ele voltava com a lista das suas perguntas e ele é o profissional da contabilidade eleitoral que deixa um legado que hoje ele foi já substituído os trabalhos pelo Anderson, pela equipe toda da Galáctica que está ali. Venham para cá, pessoal da Galáctica. E é um escritório referência aqui em São Paulo. Mas o mais importante, que eu não poderia deixar de te homenagear, com essa singela homenagem ao senhor Erivaldo Ercolim,
Orivaldo José Polim, em reconhecimento ao precioso legado, à contabilidade eleitoral nacional e por inspirar o conhecimento que transforma. Sem você, talvez nada disso aqui. Eu queria escolher uma turma para lhe homenagear em que nós tivéssemos profissionais de todo o Brasil. Nessa turma, nós não temos um único estado do Brasil de fora, porque o senhor merece essa homenagem. O senhor fez a professora deles. Um momento muito gratificante está sendo homenageado, relembrando a nossa grande amizade, a nossa recepção, a nossa gentileza, a nossa capacidade que essa moça sempre procurou a nos atender com toda a dedicação dentro do Tribunal Regional Eleitoral. Ela tinha os seus chefes, que na época eram as pessoas ligadas ao setor da prestação de contas. Na época, eu iniciei em 1982. A partir daí, foi quando em 96 houver a primeira fiscalização presencial aos partidos. Mas até então, a Rita, comentando os exercícios 13 e 14, nós já fazíamos a apresentação. E essa pessoa, a Rita, ela que me acompanhava, embora ela não tivesse dedicação dentro daquele setor, mas ela estava sempre me recepcionando e encaminhando essas situações aos demais analistas, aos demais superiores. Isso é uma situação que eu não tenho como pagar essa situação. Eu sou eternamente grato a essa cidadã. E que vocês merecem, irão merecer o fato de estar aqui, ouvindo e a prestação de contas a ser executada e orientada por essa pessoa. Portanto, Rita, eu sempre te admirei e vou admirar e pedir a Deus que te dê força para que você esteja sempre aqui orientando esses nobres colegas, contadores, advogados ou representante legal de qualquer partido. O meu muito obrigado de coração. Quando eu ia formular na minha mente os ensinamentos para encurtar o caminho de tantas idas que ele fazia ao tribunal, dali a 1 ou 2 semanas, meses, eu já tinha um cargo na Secretaria Judiciária, eu ia para outro setor, eu estava esperando uma aposentadoria e eu ia para um setor completamente diferente da prestação de contas. Eu estava com um cargo garantido, uma gratificação altíssima, mas o prazer que eu sentia de ver a hora que ele entendia e que transformava tudo, eu pensei, eu preciso ir para outro lado. E nós temos alguns impactos. O senhor é o meu mestre, é quem fez com que eu aprendesse a ensinar. Eu aprendi a ensinar prestação de contas com o senhor. E todo esse trabalho gerou também a necessidade e a vontade de premiar o profissional revelação. O profissional revelação
é o Vitor. Por que o Vitor? Nós temos tantos profissionais espetaculares aqui. Por que o Vitor foi escolhido como o prêmio do Profissional Revelação? Porque o Vitor sofreu absurdamente na pandemia. Absurdamente. Ele não tinha trabalho, ele não tinha perspectiva, ele não tinha nada, ele não tinha ninguém que desse credibilidade para ele, ele não tinha dinheiro para comprar curso. Mas a gente deu um jeito em tudo, né? E hoje ele está aqui. Lindo, realizando um sonho. E o seu presente é o seguinte, as palavras para você. Ao Victor Rafael Cavalcante, profissional Revelação PRG, por ser um verdadeiro e precioso fruto do conhecimento que transforma. E nesse momento, a gente une essas pontas aqui. Sem ele, a sua transformação não teria acontecido. Vou conseguir. Quer que eu segure? Pessoal, não é fácil. Quando eu vi o Serivaldo, eu lembrei do meu avô, que eu perdi meu avô no dia de Natal. Então, eu já comecei a me desmanchar. Então, assim, professora, eu tenho que lhe agradecer, porque esses conteúdos gratuitos me ajudaram muito, né? E também eu vou mencionar o vereador de Curarapiraca, Adriano Tagino, que foi uma das pessoas que primeiramente confiou no meu trabalho e me deu a oportunidade. Tive outros candidatos, amigos, que não foram eleitos, o Fabrício Azevedo, por exemplo. Teve um candidato que até faleceu, que me deram a oportunidade, e hoje, graças a Deus, como eu estava falando para a Isabela, que eu conheci aqui no curso, hoje eu já tenho 4 candidatos que já têm mandato, né? Tenho 2 prefeitos e deputado estadual, e eu estou cada dia crescendo, e eu espero que eu também trabalho no SENAC. O SENAC, a missão do SENAC é transformar vidas pela educação. E isso não vai parar por aqui. Se fizer parte do legado, essa continuidade, pode contar comigo, que eu estarei presente. Muito obrigado, eu sinceramente não esperava. E agora,